Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Clóvis e o texto para a nossa reflexão de hoje é com base no Salmo 48, que diz: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus é o nosso guia para sempre, como diz no último versículo, até a morte. Este salmo está ligado aos dois anteriores. No Salmo 46, a celebração da libertação da nação de um perigo. No 47, há uma exaltação do poder e majestade que operou tão grande salvamento. E neste Salmo 48, aqui há uma celebração e uma descrição da glória da cidade que Deus tem tão maravilhosamente preservada. Se nos Salmos 42 e 43 os filhos de Corá anelavam pela presença do Senhor, referindo-se ao templo e Jerusalém por estarem longe, agora no Salmo 48 eles se encontram com a beleza da cidade e se encantam com ela. O Deus que os ajudou grandemente no Salmo 46 deve ser também grandemente exaltado no Salmo 47 e agora deve ser grandemente louvado. É o que descreve os primeiros 3 versículos. E do 4 ao 8, eles dão a ideia de que os grandes problemas que enfrentaram nos Salmos 42 em diante era uma coligação de reis que uniram as suas forças contra o povo de Deus, mas que diante do poder de Deus eles fugiram, perderam toda a coragem, ficaram em pânico, foram derrotados como os navios de Josafá. Isso tem base em 2 Reis, capítulo 22, 48, naus de Tarsis. Era uma expressão para todas as grandes embarcações da época. E assim, como essas grandes embarcações eram arrastadas e destruídas pelas tempestades, o vento oriental, assim esses reis foram destruídos pelo Senhor. Aqui no versículo 8, o louvor é porque eles haviam testemunhado o que haviam ouvido, agora eles mesmos veem. O Deus da história dos homens do passado é o Deus que conduz a nossa história. Devemos pensar sempre na maravilhosa misericórdia de Deus, conforme o versículo 9, e por meio dela que Deus nos guia, nos sustenta e nos dá vitória. Da mesma forma como eles ansiavam a cidade santa e o seu templo, e depois de um longo tempo puderam adentrá-la e contemplar a beleza dele e se colocar no templo para exaltar, cultuar, adorar e louvar a Deus, também nós, enquanto peregrinos, devemos ansiar pela nova Jerusalém, que descerá do céu, a gloriosa cidade de Deus, na nova Sião. Podemos desde já reconhecer que pela misericórdia de Deus fomos salvos, fomos livres do poder do inimigo, estamos sendo salvos, caminhando para a nova Jerusalém e um dia adentraremos as portas da grande e gloriosa cidade do nosso Deus. Vamos desde já exaltar
glorificar, adorar e louvar a esse Deus grande e maravilhoso, ao Cristo glorioso que nos salvou e nos guia gloriosamente à eternidade. Confiemos nele sem reserva alguma. Deus é o nosso guia para todo o sempre.